Aumento da taxa de juros, senhor presidente Beraldo. Aumenta, aliás, não foi um aumento qualquer, né? Aqui no Brasil a gente banaliza isso. E, Juninho, tem uma questão importante que a gente precisa avaliar, que é a desconexão do público em geral, da população brasileira, com a taxa real de juros. Por quê? Porque na vida cotidiana das pessoas, elas já pagam uns juros tão acima desse juros oficial que quando sobe 1%, o impacto, até assim, do ponto de vista psicológico e real, ele acaba sendo baixo. As pessoas não se dão conta da importância que é um país subir a taxa de juros em 1%. Para começar, 1% já demonstra que a gente está num patamar de taxa de juros muito elevado. Então, por exemplo, os Estados Unidos hoje, numa taxa de juros aí na casa de 4%, se ele mexe 1% para cima ou para baixo, gera um pânico geral. Enfim, os mercados todos se movem muito ferozmente em razão desse movimento, e o impacto na vida das pessoas é real, porque quando você vai pegar nos Estados Unidos dinheiro emprestado para comprar um carro, dinheiro emprestado para comprar uma casa, o que você paga em cima do juros real é muito baixo. Então você sente o impacto na sua mensalidade ali, no seu boleto do mês a mês, caso a taxa de juros suba, e você sente o alívio caso a taxa de juros desça. Então é inimaginável, salvo em momentos assim extraordinários, como foi o caso da pandemia, mas é inimaginável numa situação normal um país como os Estados Unidos ou mesmo países europeus mexerem 1% na taxa de juros. Já o Brasil, ele mexe 1% na taxa de juros sem a menor cerimônia. Por quê? Quando a gente olha para o mapa do endividamento do brasileiro, a gente se depara com uma situação em que a maior parte das famílias está endividada. Dessas famílias endividadas, a gente tem quase por 40% delas inadimplentes. E a gente precisa lembrar o seguinte, uma coisa muito importante. O governo começou anunciando um programa de renegociação de dívida. Vocês lembram disso? Qual era a lógica? Metade das famílias brasileiras estavam endividadas ou inadimplentes, enfim, eu não me lembro qual foi o mote que eles usaram, então precisavam é, conseguir não resolver o problema das famílias endividadas, mas o governo eleito, o governo Lula que foi eleito, tinha um compromisso com a Luísa Trajano e as outras pessoas do varejo que apoiaram Lula na eleição. Então, para que essas empresas, né, desses empresários, o Magazine Luiza e outros, pudessem vender mais, era essencial que as famílias tivessem com o nome limpo, que baixasse o nível de endividamento. Para quê? Para que elas pudessem se endividar de novo. Isso aconteceu. Então fizeram o tal, acho que era Desenrola Brasil, era o nome do programa. As famílias tiraram o nariz debaixo d'água, puseram para cima, mas aí já vem aquele tsunami para empurrar as famílias, os brasileiros, para debaixo d'água para eles morrerem afogados. Então, quando a gente vê esse perfil de endividamento dos brasileiros, a gente se depara com o fato de que 80% das pessoas endividadas estão devendo para o cartão de crédito ou para o cheque especial. E quando você olha o detalhamento de quanto custa esse dinheiro que você pega quando ou você entra no cheque especial ou você não paga de forma integral a sua fatura de cartão de crédito, você está sujeito a 400% de juros ao ano. Então, para você, o brasileiro comum, que não está conseguindo pagar a fatura do cartão de crédito de maneira integral, quando você olha o Banco Central dizer agora passamos a taxa de juros de 12 para 13 ou de 13 para 14, para você não faz absolutamente a menor diferença. Para quem vai fazer diferença? Aliás, só para complementar do ponto de vista da pessoa física. Quando você vai fazer um empréstimo para comprar um imóvel, por exemplo, esse aumento de taxa de juros ele é mais significativo, porque os spreads bancários, os spreads cobrados, ou seja, o valor a maior dos juros base que é cobrado da pessoa que pega o empréstimo para comprar um imóvel,
ele é menor em relação ao cheque especial ou ao cartão de crédito. Então é mais sensível isso. Só que no Brasil o crédito é tão restrito que quando você tem um banco dizendo, olha, eu aceito te emprestar o dinheiro para você realizar o seu sonho de comprar a sua casa, de comprar o seu apartamento. Mas ao invés de 13 eu vou cobrar 14, ao invés de 15 eu vou cobrar 16, ao invés de 20 eu vou cobrar 21, as pessoas dão de ombros e dão graças a Deus conseguiram dinheiro para comprar o imóvel. E depois elas veem como é que vão pagar. Então, a cabeça do brasileiro ela funciona assim. Mas esse aumento de taxa de juros tem um impacto muito grande num outro lado. Primeiro, tem um impacto nas empresas que precisam tomar dinheiro para funcionar. Então, essas empresas que estão ali divididas entre o que elas precisam pagar de impostos, o que elas precisam pagar de juros, o que elas precisam pagar de salário, o que elas precisam pagar de encargos, para ver o que sobra no final do mês. Então, se sobe um pouco a taxa de juros dessas antecipações de recebíveis que as empresas fazem de forma muito recorrente e tal, já piora o resultado lá no final do mês. Então, isso tem um impacto real. E aí tem um outro impacto muito profundo, que é nas contas públicas. O governo brasileiro, ele é extremamente endividado. Ele está muito endividado. Então, toda essa discussão que existe dos estados que estão lá implorando para a União aceitar termos mais favoráveis de negociação de dívida e que, enfim, Lula resolveu jogar duro com os governadores, isso causou um atrito grande aí nas últimas semanas e tal, mas a União também ela é muito endividada. Então, quando há um aumento de taxa de juros, aumenta o valor do orçamento que a União precisa destinar para pagar juros desses empréstimos. E quando ela gasta mais dinheiro do orçamento, quando o governo gasta mais dinheiro do orçamento pagando juros, esse governo incompetente, esse governo ineficiente, esse governo que não tem projeto para o país, mas tem um projeto para si próprio, tem um projeto eleitoral, usa a presidência da República como uma plataforma meramente eleitoral, aí a gente tem um problema. Porque o governo é incompetente e ineficiente e agora sobra menos dinheiro para ele pagar pela sua ineficiência e incompetência. Aí eu pergunto a vocês, vocês acreditam que essa ainda maior restrição no orçamento vai fazer com que o governo coloque a mão na consciência e passe a tomar decisões que sejam boas para o governo e para o Brasil? Não, ele não vai fazer isso. Ele vai olhar para nós, ele vai olhar para os brasileiros e vai pensar como tirar mais grana do nosso bolso. Essa é a mentalidade. É exatamente isso que os membros, sobretudo a equipe econômica e os membros mais próximos do presidente da República estão fazendo neste momento, porque eles precisam equilibrar essa conta. Ano que vem é ano eleitoral. O governo não tem vida fácil no Congresso, precisa liberar muita emenda, senão não consegue votar nada e ainda corre o risco de impeachment. Aliás, a gente precisa lembrar, Kim Kataguiri entrou com um pedido de impeachment, e esse pedido não está parado, não. Então, nós temos toda uma circunstância desfavorável para o governo que levará o governo a aprofundar a sua crise. E aí, meus amigos, é que vem essa má notícia, porque esse aumento de taxa de juros, por razões indiretas e via governo, vai tornar a nossa vida mais difícil. Então, se preparem, porque daqui até o final de 2026, até as eleições de 2026, a gente vai ver a situação econômica brasileira ir piorando a cada mês. Eu não vejo no horizonte uma única boa notícia que esse governo possa dar para a população. Eu vejo uma boa notícia que se chama Presidente Beraldo. Mas, presidente, tem algo engraçado em toda essa tragédia, porque o senhor vai se lembrar que durante os últimos 2 anos, toda vez que vinha alguma notícia ruim econômica do governo, vinha a presidente do Partido dos Trabalhadores, futura ministra, Gleisi Hoffmann, e quem que ela culpava? Ela culpava o Banco Central e culpava o Campos Neto pelo aumento dos juros, está jogando contra o país, é um absurdo, queriam...
estava, sim, a qualquer momento a culpa era deles. Daí eu vi um certo, principalmente os teus colegas jornalistas da Globo News, eles estavam apreensivos porque, tá, estamos tendo discussões sobre o Compom e provavelmente eles vão aumentar a taxa de juros. O que a Glaze Hoffman vai falar agora? A Globo News está perguntando, o que ela vai falar agora? Antes ela podia culpar o Campos Neto, agora tá o Galípolo. Qual que vai ser, o que ela vai falar? E ela falou, vamos dar uma olhada qual foi a... Vamos. Olha aqui, a declaração dela. Opa! Deixa eu colocar aqui, ó. O novo aumento da taxa básica de juros, já determinada desde dezembro pela direção anterior do Banco Central e anunciada hoje, é péssimo para o país. Ela tá culpando o Campos Neto. A culpa é do Campos Neto. Basicamente, depois é um blá 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 blá, mas é basicamente isso. Ela culpou o Campos Neto. Que vigarista, né? Não há limites para essa vigarice da turma do governo. É uma coisa impressionante. Só para não restar dúvida sobre a dinâmica que determina o aumento da taxa de juros para o nosso público. A reunião é feita às vésperas do anúncio. Então, essa reunião aconteceu agora, hoje, terminou hoje com esse anúncio, com a diretoria atual. O que vem desde dezembro, enquanto Roberto Campos Neto estava na direção, na presidência do Banco Central? Vem a situação horrorosa do Brasil. Então, esse conjunto de fatores que lá em dezembro levou o mercado a prever esse aumento de 1% da taxa de juros, ele permanece. O governo não fez nada para reverter isso. Então, não é verdade. Eu já vi que ela tomou uma nota da comunidade ali, porque realmente não é verdade isso que ela falou. É uma mentira, é uma fake news. Então, essa turminha aí que adora apontar o dedo para chamar tudo que os outros escrevem contra eles de fake news, ela está, sim, declaradamente colocando no ar uma fake news. Ó, o Brasil está crescendo, senhor presidente. O Brasil está crescendo, gerando empregos, arrecadando mais e ajustando as suas contas. Um dos maiores esforços fiscais do mundo. Esforços fiscais, diga-se passagem, aumento de impostos. Esse é o esforço fiscal do governo, né? Que reduziu o déficit, blá blá blá. E neste momento, sabemos que não resta muita alternativa ao novo presidente do Banco Central, Gabriel Gallipo. Muito não, bom. Claro, ela ganhou uma nota. Ó, tem uma outra nota coisa que final. está acontecendo para ajudar o governo, Jonito, Diga que lá. é o IBGE+. Então, na incapacidade de produzir dados reais sobre a economia que demonstrem uma evolução da nossa situação econômica, o Pockmann, o presidente do IBGE, que é um petista de carteirinha, um cara da ala radical, ele teve a brilhante ideia de criar um instituto dentro do IBGE, uma fundação, seja lá como for, chamado IBGE+, aonde, ao que tudo indica, ele terá plena liberdade para trabalhar com os números e, enfim, ser um centro de criatividade estatística com o selo IBGE. Isso gerou um desgaste enorme. Diretores do IBGE já pediram demissão, vários funcionários denunciaram o absurdo que é esse tal desse IBGE+. Entretanto, o governo dá de ombros. Por quê? Porque o governo não tem compromisso com a verdade dos fatos. Eu não estou nem falando questão de rede social, de fake news, essa baboseira que a Glaze Hoffman fica postando aí no Twitter. Não, eu estou falando a realidade dos fatos da vida dos brasileiros. Veja, não há um ato do governo compatível com aquilo que os brasileiros de verdade vivem. O brasileiro hoje, brasileiro trabalhador, aquela pessoa séria, pai de família, mãe de família, o jovem que está aí procurando um caminho na vida, batalhando, trabalhando, eles estão hoje vivendo o medo absoluto e permanente. Então você tem medo de tudo, você tem medo de sair na rua. Então quando você passa dessa barreira e fica com medo de sair na rua, ou até mesmo de sofrer algum tipo de violência dentro da sua casa, por causa de assalto, etc., a gente já perdeu toda e qualquer referência do que é segurança.
O governo não endereça isso, ao contrário. Todas as manifestações do governo são no sentido de minimizar a importância do crime cometido pelos bandidos. Aliás, a gente vê, achei que teve uma declaração do Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, ontem que teve destaque no UOL. Dizia assim: brasileiros não podem ser algemados no Brasil. Como assim brasileiros não podem ser algemados no Brasil? Primeiro, que quando ele, obviamente, ele se referia ao transporte dos brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos. Mas a aeronave americana, ela funciona conforme as leis norte-americanas. Então, não é que os brasileiros estavam algemados dentro do Brasil. Não, eles estavam dentro de uma aeronave e há regras internacionais que determinam que naquela aeronave regem as leis de onde essa aeronave é originária, no caso dos Estados Unidos. Segundo, quando os brasileiros saíram pela saída de emergência, eles, segundo relatos, não quiseram mais que os guardas norte-americanos tirassem as algemas. Eles chamaram, né, foram para a asa do avião, chamaram a Polícia Federal e aí se manifestaram dizendo que só retirariam as algemas na presença da Polícia Federal brasileira. Então aquilo ali foi um caso à parte. Agora, dizer que brasileiro não pode ser algemado está muito alinhado com o pensamento desse governo. Aliás, com o pensamento do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que ocupou cadeira no Supremo Tribunal Federal, responsável pela implementação das audiências de custódia e que fica fazendo apologia a bandido, querendo passar a mensagem de que bandido é bonzinho. E a gente não vê essa situação de medo permanente dos brasileiros ser amenizada. Ao contrário, a postura do governo agrava isso. Depois você entra com um problema econômico, custo de vida altíssimo, o salário completamente incompatível com o custo de vida das pessoas. As pessoas que vão ao mercado, as pessoas que vivem essa vida real, vendo as coisas que eles têm hábito de consumir, que gostam de consumir, aumentando de preço e o salário não dando. E o governo está fazendo o quê? Ora, a culpa é sua, pare de comer laranja. Substitua os seus produtos. Não seja ganancioso. Não tenha hábitos caros. A culpa o governo sempre transfere para o brasileiro. Então a gente vê que o governo está completamente desconectado da realidade. E a partir disso, vai tomando essas medidas e criando essas narrativas de um Brasil que só existe na cabeça deles. E aí, quando a gente olha para a situação do Gabriel Galípolo, que está ali, é um cara petista, trabalhou com Haddad, encontrou nesse universo da esquerda uma oportunidade de ter projeção. E teve. O cara ocupa hoje a presidência do Banco Central. Ele que foi presidente, acho que do Banco Fator, enfim, sei lá, a circunstância que o fez ocupar essa cadeira, me parece que talvez outros profissionais teriam um currículo mais parrudo para ocupar as cadeiras que ele ocupou. Mas tudo bem, mérito dele. E aí parece que ele chegou lá e ele tem duas possibilidades. Ele tem uma opção a fazer. Ou ele vai seguir a cartilha política e continuar fazendo favor para o Haddad, para o Lula e destruir a economia brasileira através de medidas artificiais, como, por exemplo, a redução na caneta da taxa de juros, ou ele vai fazer tudo by the book. Ele vai atuar de forma absolutamente técnica e profissional como presidente do Banco Central brasileiro para criar relação e se cacifar para sair dessa posição daqui a 4 anos e ir trabalhar na iniciativa privada ganhando milhões e milhões de dólares todos os anos. Então é essa a opção que ele tem que fazer. E se ele não fizer a opção de construir, de consolidar a sua carreira profissional e tomar decisões técnicas dentro do Banco Central, ele é um completo idiota e tem que ser preso, porque esse cara vai causar danos cada vez maiores ao Brasil, não só na presidência do Banco Central, mas quando o governo de esquerda for pagar os favores que ele está fazendo. Então fica muito claro, hoje, esse anúncio de aumento de taxa de juros me sinaliza que ele é um cara inteligente. Mas a gente precisa ficar vigilante.